Hey! Ho! Começou mais um episódio de Partiu Falar de Espiritismo! E aí, galera? Vocês viram, né? Já foi ao ar 4 episódios da nossa série de animais. E nós falamos lá no início que iam ser 8. Então, muita coisa, né? Cansativo. E é por isso que hoje nós resolvemos trazer um tema totalmente diferente, aleatório, só pra dar aquela respirada. E semana que vem a gente volta com mais um episódio dessa nossa série sobre os animais. Fechou? E hoje a gente vai falar sobre como rezar, como fazer prece. Em algum momento você já se questionou isso? Ai, será que tem um jeito certinho que o Espiritismo determina que a gente tem que fazer prece? Será que é errado se eu quiser me ajoelhar? Será que é errado se eu quiser cruzar as minhas mãos? Será que é errado se eu quiser fazer o sinal da cruz? E aí, o que o Espiritismo fala sobre isso? Então vamos lá. Antes de começar, porque eu sou pidona mesmo, tá? Então, por favor, galera, deixe seu like, se inscreve no canal. No final, deixa aquele comentário maroto do que você achou. Não tem problema se for uma crítica construtiva. A gente tá aqui pra isso também. Mas participem, ajudem na divulgação da nossa doutrina amada. E vamos pro tema de hoje. Como rezar afinal? Para começar, eu acho interessante a gente tentar entender primeiro o que é uma prece. Se pra gente parar para pensar, a prece nada mais é do que uma transmissão de pensamento. A gente vai ligar o nosso pensamento a alguma coisa, a alguém. E como que o nosso pensamento chega? Aí é que tá. Todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. É uma coisa difícil de visualizar e é por isso que nós vamos fazer aqui um exemplo que vocês nunca mais vão esquecer. Nós vamos imaginar que tudo que o nosso Pai criou, todos os planetas, todas as galáxias, todas as constelações, o nosso planeta como um todo, tudo está mergulhado nesse fluido cósmico universal. Então vamos imaginar que o fluido cósmico é este oceano, tá? É essa água que nos rodeia, que nos abraça por todos os lados. Não tem para onde fugir. Não tem para onde ir. Fluido cósmico, fluido cósmico, fluido cósmico. E aí, então, é que através desse fluido cósmico é que viaja o nosso pensamento. Somos como peixinhos embaixo d'água, rodeados pelo fluido cósmico universal. O nosso pensamento viaja e chega muito rapidamente. O que vai determinar a intensidade? Aí é a vontade. Quanto mais sincero for, quanto mais a gente quiser realmente aquilo, mais intenso será. Mas que vai chegar, vai. Pensou, chegou. É assim que acontece. Então, vocês viram, né? É como se nós estivéssemos mergulhados no oceano. E o que vai impulsionar a nossa vontade... Peraí. Então, vocês viram, né? Já lavei mesmo. Afe. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é como se fosse esse oceano, e o que vai impulsionar o nosso pensamento é a nossa vontade. É a nossa vontade que faz ser mais poderoso ou menos poderoso. E o nosso pensamento chega numa velocidade que a gente não consegue entender, porque é muito maior do que a velocidade do som que viaja pelo ar. O som, viajando pelo ar, ele tem um limite. Chega um momento em que não dá mais. Já o nosso pensamento não tem limite nenhum. Chega em qualquer galáxia, em qualquer mundo, em qualquer plano espiritual, não importa a distância mesmo. E chega na hora. Chega na hora, é instantâneo. Então, assim, isso é muito importante porque nós tivemos aquele primeiro episódio que falamos sobre a importância, né, do pensamento, o poder do pensamento. Vai aparecer o link aqui se você ainda não assistiu. E a gente falava lá de como quando a gente pensa numa coisa, a gente tem que estar atento, porque aquilo vai materializar na hora. E a mesma coisa em relação à nossa prece. Eu falei que estava no capítulo 27, itens 9 e 10? Não, né? Acho que não.
Então, quando a gente faz a nossa prece, a gente acaba estabelecendo essa corrente fluídica que vai levar até quem quer que seja esse nosso pedido, esse nosso pensamento. É assim que os espíritos se comunicam entre eles. É através do fluido cósmico universal. É assim que os espíritos se comunicam com a gente, transmitindo essas intuições que às vezes a gente se acha e fica achando que é nosso, né? Abafa. E também é assim que nós nos comunicamos de encarnado para encarnado, às vezes pensando em alguém com raiva, com amor, às vezes durante o sono. Ixi! Santo Agostinho, no capítulo também 27, item 23, nos diz que a prece é a filha preferida da fé e que a prece é o caminho que nos conduz a Deus. Ou seja, toda vez, vocês já ouviram alguma vez no centro, quando a gente chega e fala assim: pessoal, vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, a Deus. E é isso, porque a gente eleva a nossa sintonia e a gente dá aquele salto e chega mais próximo dele, sim. Para quem dirigir a nossa prece? Às vezes, nós podemos pensar que se dirigirmos a nossa prece diretamente a Deus, Ele, super ocupado, tanta coisa, né, para observar, para estar atento, não vai poder nos atender. E esse pensamento não faz sentido. Como Deus está em tudo, a todo tempo, ligado em nós, não tem como Ele não atender nossa prece, porque é meio que, mesmo antes da gente começar a nossa prece, Ele já sabe o que a gente vai falar. Ele lê os nossos pensamentos. Então, não tem essa. Se você se sente mais à vontade de, na hora da sua prece, já falar diretamente com o nosso Pai, fale com Ele. Mas se você se sente à vontade de falar com algum santo, com o Chico, com o seu mentor espiritual, com algum parente seu que já desencarnou e você quer pedir ajuda para ele, enfim, para quem você se sentir mais à vontade, faça. Porque através das obras de André Luiz, nós percebemos que, mesmo quando nós fazemos a prece para alguém que não pode, naquele momento ela não tem condições de nos ajudar, seja porque ela está ocupada em algum serviço, seja porque ela já reencarnou e a gente não sabe, seja porque ela está em um desequilíbrio e não consegue naquele momento nos ajudar, não tem problema. Porque essa prece, ela vai também e ecoa para outros espíritos capazes de nos ajudar. Então, não há prece que fique sem resposta. Não há prece com pedido de ajuda que não acabe vindo essa ajuda de alguma forma pra gente. Então, a gente não precisa se preocupar em relação a isso. Sigamos o nosso coração. Vamos fazer a prece para quem a gente se sentir mais à vontade, porque isso vai ajudar, lembra? Nessa corrente fluídica ser mais intensa, porque vai ser ainda mais de coração. Qual é a principal qualidade da prece segundo Kardec? Isso nós vamos encontrar no capítulo 28, item 1, lá no preâmbulo. E ele vai dizer que é a clareza. A prece ela tem que ser simples, ela tem que ser concisa, porque cada ideia vai exprimir um sentimento. Toda vez que nós pensarmos em algo, tem que ser sincero para tocar cada fibra da nossa alma. Ai, que lindo! Você já ouviu falar que a doutrina espírita não tem rituais? Pois é. E o que será que isso significa? É mais ou menos assim. Na doutrina espírita, a gente não vai encontrar nunca algo pré-determinado de, tem que batizar, tem que fazer primeira comunhão, o casamento tem que ser assim, 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 na hora da prece tem que fazer assim, 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 na hora das palestras tem que ser assim, assim, assim. Não. Cada casa vai ter a sua metodologia, vai escolher como fazer os trabalhos, mas isso não quer dizer que é algo obrigatório. Não quer dizer que se não for feito daquela forma, não vai ter resultado. E aí é que está a questão. Se não tem ritual dentro do espiritismo, também não tem ritual para as preces, correto? Então, o espiritismo, a doutrina espírita, ela é contra rituais? Não. Ela só diz que os rituais não são necessários, não são primordiais. É tudo pela força do pensamento. Se você acredita que aquele ritual é necessário, ele vai se fazer necessário, porque você não vai acreditar que aquilo vai estar dando certo. Agora, se você acredita que você não precisa daquilo e você fizer, vai dar certo. Não vai deixar de dar certo
por não ter feito. Será que ficou confuso? Então agora nós vamos recorrer ao nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo para fazer uma leitura. Atenção, atenção para mágica. E vamos lá! E nós vamos lá para o capítulo 28, coletânea de preces espíritas, no preâmbulo. E a gente vai ver o que Kardec fala sobre isso, né? Sobre os rituais, tem que seguir uma coisa certinha. E ele vai dizer assim, a finalidade da prece é levar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas, ou seja, o jeito que você vai fazer sua prece, não devem estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem. E menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus aceita a todas quando sinceras. Então, menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, menos ainda nós. Não podemos ficar julgando quem reza diferente, ou menos ainda entre nós vamos ficar fazendo diferença de, não, você não pode, se você é espírita, você não pode fazer isso. Não, é sincero? É isso que importa. Mais à frente ele vai dizer, o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas de coração, e não apenas com os lábios. É isso que importa, galera. A gente tá fazendo algo decorado, falando por falar, ou a gente tá sentindo cada palavra. Porque mesmo quando é decorado, se a gente sente com todo o nosso coração, se a gente entende o que a gente tá falando, se a gente tá dirigindo realmente o nosso pensamento, tá fazendo efeito, é óbvio que tá. Mas se a gente tá... Já deu pra ver aqui, né? E Kardec continua, então o Espiritismo não impõe nem condena nenhuma. Quem quer que condene as preces que não constem do seu formulário, ou seja, no seu jeito de fazer, demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Por que ele fala isso? Porque acreditar que Deus se apegue a determinada fórmula é atribuir-lhe uma pequenez e as paixões humanas, né? Deus é muito mais do que isso. Para ele é muito mais importante o conteúdo do que a forma. Tanto é que às vezes a gente vai falar ali em 3 palavras, mas essas 3 palavras dizem muito mais do que um texto infinito. O que importa, gente, é o sentimento, é a sinceridade, é ser de coração. Então, vamos dar de volta o Evangelho, né? Pra onde ele veio. E vamos lá, galera. Vamos entender, já que a gente falou sobre as preces decoradas, qual é o problema das preces decoradas? Lá no capítulo 27, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos trazer o seguinte. É impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende. Porque quando você fala algo que você não compreende, automaticamente não vai tocar o seu coração. É por isso que Kardec também, lá no preâmbulo do capítulo 28, vai dizer que se não é de coração, o nosso espírito não participa da prece. É como se a gente estivesse literalmente usando só o corpo, só essa veste que abriga a nossa alma e é uma máquina mexendo a boca. Mas o nosso espírito não está sentindo. É por isso também que Kardec nos diz que a prece ela não pode ser reduzida a uma simples fórmula, algo feito por dever ou por costume. Chegou a hora de dormir, tenho que fazer prece porque é um dever e aí a gente quer fazer com pressa para dormir logo, né? Ou então a gente acordou, aprendeu que tem que fazer prece na hora de acordar e a gente faz de qualquer jeito porque tá atrasado para as coisas do dia. Não, gente. Aí é a mesma coisa de não fazer. Tá muito tarde. Quero só ver como é que eu vou acordar amanhã. Eita. Esqueci de rezar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nossa vossa reino, seja a vida da vossa vontade, seja na terra como no céu, pão nosso quadrinho da Amém. Então a gente vê que Deus lê os nossos pensamentos, Ele conhece a nossa intimidade, Ele realmente nos sonda e Ele vai saber quando for de coração. Isso vai importar muito mais do que a forma, sempre. Quando rezar? Lá no capítulo 27, item 22... Lá veio o primeiro. Item 22
nós vamos ver que é muito importante fazer prece toda vez que o nosso espírito vai desdobrar do corpo ou está retornando de um desdobramento, ou seja, na hora de dormir e quando a gente vai acordar. Mas isso quer dizer que isso tem que estar restrito a esses momentos, não precisa fazer, então, em nenhum outro momento do dia. E que dá trabalho, porque você tem que estar num lugar específico, você tem que fazer de uma forma específica, então não pode ser a qualquer momento. E é isso que o Espiritismo vem nos mostrar, que não é bem assim. Nesse mesmo capítulo 27, o nosso irmão, o espírito V. Monod, não sei se eu estou falando do jeito certo, mas enfim, né? Ele vem nos dizer assim, que toda vez que nós ajudamos a um irmão, é uma forma de prece. Todas as vezes que nós abraçamos com sinceridade, é uma forma de prece. Vocês sabiam que até um beijo carinhoso que nós damos na bochecha, na nossa mãe, na testa de alguém, e até mesmo um ploquezinho, pode ser uma prece. Qual é a intenção que a gente está colocando naquilo que a gente está fazendo? Quando a gente está parando, por exemplo, num sinal, e vemos um irmão nosso que está em condições ali de pedinte, podemos olhar para ele e pedir que ele seja ajudado. Pedir que o socorro chegue até ele. Isso é uma prece. E não precisa durar mais do que 5 segundos. Porque se for sincero, se a gente realmente quiser direcionar aquela ajuda, é isso que importa. Todas as vezes que a gente é contrariado em alguma coisa da nossa vida, que a gente fala assim, Deus me livre. Se a gente fala esse Deus me livre com sinceridade, assim, Deus me livre dessas coisas, Deus me livre desses pensamentos, isso é uma prece. E aí, nesse mesmo capítulo, vamos de novo à parte do nosso irmão V. Monod, porque aqui nós vamos ler exatamente o que ele disse. A prece pode ser feita em todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres, e até pelo contrário, se assim feita, ela o santifica. Por quê? Porque a gente conseguir parar, né, do turbilhão de coisas que a gente está fazendo durante o dia para fazer uma prece por alguém, isso tem o seu valor, tem o seu mérito. Por alguém, por nós, mas lembrar de parar, de lembrar do nosso Pai, de lembrar que somos espíritos imortais. E ele termina dizendo o seguinte: não duvideis de que um desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque está na hora convencional que maquinalmente nos chama, né? Aquela coisa que virou um hábito, mas a gente faz por fazer, literalmente. Eu sei que vocês estão querendo ver a mágica acontecer de novo. E como nós vamos agora tratar do último tópico do nosso episódio de hoje, que são as preces que tem no final do nosso evangelho, na coletânea de preces, eu vou fazer agora. Então, se você não entendeu o que aconteceu daquela vez, agora é o seu momento, hein? Viu? Viu aí? Viu aí? Então, vamos lá. Coletânea de preces. E aqui no preâmbulo, Kardec vai dizer o seguinte: os espíritos sempre disseram, e aí ele bota em aspas para mostrar que é com essas palavras que eles falavam mesmo. A forma não é nada. Nada! O pensamento é tudo! Tudo! Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções. Não importa a sua religião, não importa no que você acredita. A forma que você vai estar fazendo, se você prefere estar olhando para uma imagem, se você prefere estar ajoelhado, se você prefere estar com as mãos cruzadas, se você quer fazer o sinal da cruz, se você quer fazer de olho aberto, se você quer fazer de olho fechado, não importa. E de maneira que mais te agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. E aí, a gente fica assim, gente, mas então, né, se tem que ser de coração, aquela coisa toda, é uma conversa, né? A gente tá ali, ó, conversando com o nosso Pai, entendeu? Conversando com o nosso Mestre Jesus, com o nosso mentor, seja quem você esteja direcionando, é uma conversa. A gente não precisa falar bonito, a gente não precisa de palavras rebuscadas, a gente vai se abrir, pô, Pai, tá doendo. Pai, eu preciso da sua ajuda. Pai, me dá uma luz. Pai, me dá forças para seguir. A prece,
ela precisa ser composta de louvor, em que a gente reconhece, né, a superioridade do nosso Pai, como Ele é o Criador de tudo, como Ele é a causa primeira de todas as coisas, e a gente louva a Ele pelo simples fato de ter nos criado, de ter nos permitido viver, aprender, evoluir. Nós vamos também agradecer, né? Agradecer por tudo de bom que a gente consiga perceber no nosso dia a dia. E também tem a hora do pedido, né? Mas fica muito claro aqui pra gente também que não é para ficar pedindo riqueza, para ficar pedindo que as nossas provas sejam atenuadas, né? Ou sejam simplesmente extintas. O que a gente vai pedir? Força, paciência, resignação, fé para lidar com o que vier. Porque o que vier já passou pela peneira dele da misericórdia, já passou pela peneira dele do perdão, já passou pela peneira dele do amor infinito. Então o que vem está na medida do que a gente precisa. Então a gente só tem que continuar firme, porque vai passar, porque a gente dá conta. E essa coletânea de preces, ela é justamente para quê? Para orientar, para trazer uma série de princípios da doutrina espírita, porque a gente gosta até de dizer que se você lê toda a coletânea de preces, todas as preces que tem aqui, você lê um resumão da doutrina inteira, porque aqui tem tudo, basicamente, é um resumo. E aí, nós vamos ver que vão ter as preces gerais, a gente vai ter aqui a oração dominical, vai ter o Pai Nosso e vai estar explicando exatamente, né, o significado do Pai Nosso. Então vai ter essas orações gerais, vai ter as pessoais, onde nós vamos pedir por nós mesmos, e vai ter também as gerais. As gerais não, peraí, falei errado. Tá igual as flores, as flores, os frutos e as flores. E vamos ter também as orações por outros e pelos desencarnados. E aí é muito legal, porque vai ter assim, no momento de dormir, diante de um perigo, ao escapar de um perigo, prevendo a morte próxima, pelos que estão em aflição, pelos suicidas, pelos inimigos que nos querem mal. Gente, tem muita coisa aqui. Para um nascimento, para logo depois da morte, pelos espíritos sofredores, por aqueles que amamos, enfim, deem uma olhada porque é muito interessante. Lembrando, isso aqui é um guia, assim, para quem se sente assim, sem ideias, não sabe por onde começar, ou sente que se não fizer uma prece assim direitinho não vai ter feito, porque lembra, é o poder do pensamento. Então, tem esse guia aqui de algumas preces. Mas a gente precisa disso? Não, a gente não precisa disso. Tem que ser de coração. Se a gente fizer essas de coração, tá valendo. Se a gente não fizer essas, fizer uma prece ali de 2 minutos, de algumas frases de coração, tá valendo. E esse foi mais um Partiu Falar de Espiritismo. Como rezar. E aí, vocês sabiam disso? Vocês também já faziam essa prece na conversa, né? Tranquilo, de coração para coração, abrindo o sentimento para Deus? Ou então vocês achavam que tinha que seguir rigorosamente algo decorado, um ritual específico? Ou vocês achavam que o Espiritismo era contra rituais? Deixa aqui nos comentários, conversa com a gente. E se você tiver qualquer tipo de ideias, de temas que você gostaria de ver por aqui, deixa nos comentários pra gente também. E semana que vem a gente volta com os episódios sobre os animais. Até lá! Aqui no Centro-Oeste, chuva sem parar. Ventanias, tempestades. Você sabe que eu tô gravando tudo.